Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Até que ponto o que somos depende de quem nos rodeia? Como pode um grupo transformar o nosso comportamento e que consequências tem, até para a nossa saúde, o isolamento social na nossa vida? São questões que abordamos esta semana no Da Capa à Contra Capa, onde falamos das relações que mantemos com os outros e que nos ajudam a definir quem somos. Convidadas são a professora de Psicologia Social Maria Luísa Lima, autora do ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Nós e os Outros, o poder dos laços sociais, que foi apresentado esta semana. Com ela vai falar a jornalista e escritora Isabel Stilwell nos próximos 30 minutos. Bem-vindas, Maria Luísa Lima e Isabel Stilwell. Obrigado pela vossa disponibilidade para este programa. É um gosto recebê-los. Obrigada. Isabel está mais à distância, mas a tecnologia aproxima-nos neste espaço onde falamos sobre este nós e os outros, o poder dos laços sociais. Maria Luísa, a ideia... Vamos começar pelaquela ideia inicial de que a ideia que nós fazemos de nós próprios também tem muito a ver com aquilo que os outros pensam de nós e como nós incorporamos essa imagem que os outros fazem. Parece complexo até, chega a parecer complexo e no entanto é tão simples. Nós gostamos muito de pensar que somos pessoas coerentes, gostamos muito de pensar que somos muito autodeterminados. Ninguém gosta de dizer eu não sabia bem o que é que havia de fazer naquela reunião e por isso concordei com o que estavam a dizer. Não, nós gostamos de pensar, de dizer de nós próprios que somos pessoas conscientes, que em todos os momentos temos total controle do que estamos a fazer. E gostamos de pensar isso de nós, e que somos consistentes e que somos coerentes nas diversas facetas da nossa vida. Mas eu sou uma psicóloga especial. Eu sou uma psicóloga social. Sim. O que é psicóloga social? Já agora, para quem não sabe o que é. Pois, a maior parte, quando se fala de psicólogos, toda a gente pensa num psicoterapeuta, num psicólogo em que nós vamos numa situação em que estamos em sofrimento ou para nos ajudar a crescer. Os psicólogos sociais não fazem esse tipo de clínica. E preocupam-se muito em ver como é que o que está à nossa volta nos influencia. Portanto, as situações em que estamos, os contextos em que estamos, as relações em que estamos, como é que isso muda a maneira de como nós nos comportamos, como é que nós vemos a vida e os psicólogos sociais eu acho que são um bocadinho diferentes dos outros porque são muito menos preocupados do que é normal e o que é patológico, porque percebem que as pessoas não são tão consistentes como nós gostamos de pensar que somos. Nós somos somos às vezes mais autoritários nos contextos, noutros contextos somos mais submissos, nos contextos somos mais alegres, noutros contextos somos mais introvertidos e portanto é difícil ter um psicólogo social que lhe fale, por exemplo, de personalidade. Mas fala mais de contexto. Fala mais de contexto. Não tanto de nós, mas também da circunstância. Da circunstância. E por isso, nós não somos assim. Há muitas situações em que nós somos influenciados pelo que os outros dizem, por aquilo que está a acontecer à nossa volta e nós influenciamos imenso os outros, às vezes sem notarmos e sem sabermos muito bem que estamos a ter o impacto que temos sobre eles. E, portanto, a nossa construção de nós próprios tem muito dos outros, construímos-nos com referência àquilo que os outros dizem de nós, ao feedback que nos damos, às relações que vamos mantendo, etc. Isabel, é assim, não é? Sim. Eu acho que é muito assim, mas e eu acho que o livro tem isso de bom, é que o livro, a Luísa, de uma forma muito clara e muito empática, assim como fala, escreve, e portanto eu acho que o livro permite-nos percebermos melhor estas coisas todas, sem ser uma daquelas livros muito técnicos que torna impossível lá chegar. E foi por isso que eu gostei tanto dele, mas eu agora voltando a esta questão, eu acho que isto pode assustar um bocadinho as pessoas. As pessoas pensam, mas então se eu não sei quem sou, muito bem, e se calhar se os outros não pensam de mim aquilo que eu penso sobre mim próprio, podem ficar muito angustiadas. E o livro eu acho que tem isso de bom porque mostra os estudos, mostra aquilo que se sabe e põe-nos em causa. E eu acho que pôr-nos em causa é sempre uma maneira de nos aproximarmos um bocadinho mais
de pelo menos termos mais consciência daquilo que somos, não é? Luísa, há muito aqui de comparação. Uma das questões iniciais tem a ver com a comparação com os outros, em vários contextos. Dá até o exemplo, sobretudo, daquela questão oncológica, não é? Naquele momento crítico, bem, não estou assim tão mal porque aquilo ali ao lado está pior. Mas isso é uma coisa tão boa, não é? Pois é. Pois é. Não, Mas eu acho que é uma magia quase de uns pozinhos mágicos que nos ajudam a viver as situações. Se calhar não ser muito, muito realista, se calhar acaba por ser pessimistas, não? Nós, para nos levantarmos de manhã e não nos suicidarmos todos os dias, precisamos... Deixarmos os nossos filhos sair para a rua, não é? Exatamente, precisamos sim, para deixarmos os nossos filhos sair para a rua, para acreditarmos que o dia vai acabar bem. Portanto, precisamos de uma confiança e de uma autoestima que tem muito de ilusório. Quer dizer, se nós fôssemos muito realistas nas comparações que fazemos, se nós pensarmos, sei lá, que se calhar somos tão boas mães como a maior parte das outras mães, que somos tão bons condutores como a maioria dos outros condutores, se calhar até somos um bocadinho piores. Tínhamos medo de pegar um carro, não tínhamos confiança nas opiniões e nos conselhos que damos aos nossos filhos. E, portanto, esta base de comparação e esta base é muito importante. Quem não as tem, exatamente, está em estados patológicos. Mas há quem tenha uma imagem de si próprio tão vincada que não deixa, às vezes, incluir a ideia que os outros têm de nós. E há outras pessoas, provavelmente, que valorizam, provavelmente em demasia, em relação à sua própria autoestima, a imagem que os outros têm. Sim. Quer dizer, podemos pensar que há casos um pouco, neste caso, um pouco patológicos, não é? De pessoas que vivem totalmente centradas sobre si próprias e que não ouvem o que os outros têm para dizer. Mas às vezes isso acontece nos contextos e não acontece noutros, não é? Por exemplo, podemos ter pessoas que funcionam assim no trabalho e não em casa, ou que funcionam assim em casa e não no trabalho, não é? Portanto, temos pessoas que podem ser muito autoritárias num contexto familiar, por exemplo, pessoas que são violentas mesmo em termos de violência doméstica, pais que são homens que são violentos e que depois no local de trabalho não têm, não é? Têm medo. Portanto, pois, mas portanto podem não ser sempre da mesma maneira, podem não ouvir os outros numa situação e ouvir, porque não ouvir os outros é autismo, ouvir os outros aí já entramos para o domínio do patológico. Isabel? A grande maioria das pessoas ouve os outros. Isabel? Eu ia dizer que uma das coisas que diz é que quando nós, por exemplo, ouvimos alguém faz uma avaliação nossa, imagino, mesmo num contexto de trabalho, nós tendemos a recordar as coisas boas que disseram sobre nós mais do que as coisas más. Mas quando é sobre uma outra pessoa que não nós, somos muito mais capazes de decorar as coisas más que essa pessoa tem, não é? Portanto, muitas vezes nós insuflamos o nosso ego rebaixando um bocadinho os outros. E portanto não é um problema de memória, é um problema de procura de autoestima, que é de facto um grande motor de saúde mental, a autoestima. Portanto, há muitas dessas comparações que nós fazemos que o objetivo é capitalizar em termos de autoestima. São as tais ilusões positivas de que fala no livro. Sim, as ilusões positivas, as comparações que nós fazemos para baixo, para pessoas que estão em pior situação do que nós. Não, mas aí é a pior situação, mas muitas vezes nós sabemos que há pessoas que são muito o que nós chamamos mazinhas, não é? Que parecem sempre viver ou alimentar-se um bocadinho do que os outros fazem mal, e é um bocadinho na educação, não é? Os outros pais nunca educam como nós, as crianças que fazem birra não eram nossas filhas, com certeza eram filhas dos outros, não é? Portanto, isso aí, se calhar podemos aprender, e eu acho que este livro ajuda-nos a perceber isso, podemos aprender que estamos a cair em algumas armadilhas, não é? Mas são armadilhas boas, Isabel.
São armadilhas que nos fazem felizes e as armadilhas que nos fazem felizes eu acho que nós podemos aceitá-las, desde que não façam mal a ninguém. Lembro que há uns anos fiz com uma aluna de mestrado um estudo sobre os pais, perguntava aos pais qual era o risco que os filhos deles tinham de lhes acontecerem uma série de coisas do género, caírem ou cortarem-se ou não sei o quê. E perguntava qual era a probabilidade dos filhos deles de acontecer isto, dos filhos de um amigo que fosse da mesma idade e da criança em geral. E eles todos achavam que o seu filho tinha muito menos probabilidades de cair, não sei o quê, do que a criança em geral. Sim, com mas certeza. Dos amigos, mesmo o filho dos amigos. Mas não é uma irracionalidade total, porque, por exemplo, eles achavam que era muito mais provável o filho cair do que o filho, sei lá, cortar-se, não é? Que tem a ver com aquilo que é da frequência dos acidentes normais. Portanto, nós criamos ilusões, mas é muito engraçado porque criamos ilusões que não são totalmente irrealistas. Criamos ilusões e é aí que está a saúde mental, é que saber criar ilusões... para distinguir da loucura, não é? Exatamente, dentro do padrão daquilo que é a realidade, não é? Portanto, com certeza que achavam que é mais provável o filho cair do que o filho cortar-se ou apanhar um choque elétrico, mas de qualquer das maneiras sempre o filho dele com menos probabilidade do que os outros. E há aqui, já que está a falar de filhos, há aqui uma passagem onde Luísa escreve que há trabalhos recentes em Portugal que indicam claramente que as imagens que os pais têm dos adolescentes influenciam as autoimagens destes jovens. Quer explicar? Pois nós todos, mas então na altura da adolescência estamos a descobrir quem é que somos, não é? E tudo o que nos dizem é muito importante para nós. E os pais, quando nos dizem tu és desarrumado, ou tu és muito inteligente, ou tu és... estão a ajudar a construir então quem é que são. E sendo pessoas importantes, essas imagens vão ser interiorizadas de alguma maneira e eles vão passar a comportar-se como sendo assim, em alguns contextos com os pais. É o perigo dos rótulos também, não é? É. E depois com os amigos se calhar aprendem que podem ser coisas, podem ser de maneiras diferentes. Mas grande parte daquilo que eles vão construindo tem a ver com aquilo que os outros lhes dizem que são. Também te conto aí, que é uma coisa que me faz muita impressão, uma pessoa tão genial como o António Lobo Antunes, que nas memórias que ele contava sempre que achava que os irmãos dele eram todos sempre muito melhores do que ele, muito mais inteligentes, e sentia-se sempre um pouco inferior relativamente aos outros irmãos, porque as famílias às vezes constroem isso, de pessoas que são génios e de facto se calhar não são tão génios como isso e outras que não são tão dotadas como os outros e se calhar são muito mais. As famílias podem construir e as pessoas interiorizam, porque isso é uma parte muito importante da sua vida. Isabel. Eu acho que isto leva-nos para também para estas questões da Super Nanny e de tudo isso, porque de facto eu acho que o poder que as pessoas próximas têm sobre a nossa autoimagem é muito mais forte do que as pessoas exteriores, não é? Portanto, os rótulos, quando são os nossos próprios pais a rotular-nos, esses rótulos vão ter consequências muito grandes, não é? Ao longo do tempo. E as oportunidades, aquilo que se espera de nós, quando são coisas então, negativas dá para mal, mas quando são coisas positivas, são oportunidades que nos fazem crescer. Quando alguém acredita que nós vamos ser capazes de passar aquele, sei lá, o exame de condução à primeira, ou que dá-nos uma confiança em nós próprios e uma vontade de conseguir, já que os outros acham que vou conseguir, eu se calhar também vou ser, numa altura em que nós estamos sem saber muito bem o que é que valemos, a confiança dos outros dá-nos uma energia para conseguirmos, que é muito importante. A mim já me aconteceu isso várias vezes na vida, as pessoas acharem que eu era capaz de uma determinada coisa, eu achava que não era, mas depois superei-me a mim própria para conseguir, certo? Mas há graus, há graus diferentes, porque no contexto, estamos aqui a falar do contexto, há graus diferentes de influência dessas pessoas de fora para nós próprios. A família é fundamental, continua no círculo fundamental? A família é fundamental. Não, pergunto isto porque se calhar as outras arenas, onde algumas destas jovens, vamos falar de jovens, por exemplo. Depende das idades, não é? Pois Tem muitas idades. Há outras arenas, e não é só na escola. Não. Há muitas arenas, ainda bem, não é? Porque o crescimento e o desenvolvimento depois também se faz da saída destes círculos pequenos da família, para as escolas e para a rua, para a vida, para a cidade. E quando há choques entre as arenas, como é que a cabeça funciona?
Quando há choques entre as entre as arenas da escola, da família, do trabalho e da internet, por exemplo. Quer dizer, nós não precisamos, podemos estar em cada um dos sítios, não precisamos estar com eles todos ao mesmo tempo, não é? Podemos estar com os amigos e agir de uma maneira e estar com a família e agir de outra e na internet criar uma personalidade que não seja nem uma coisa nem outra, não é? Mas em qualquer dos lados, a maneira como as pessoas interagem connosco e como nós nos ligamos a esses grupos vai ser fundamental para percebermos o que é que vamos sendo. Tenho uma amiga que é psicóloga social que diz que nós não somos, nós vamos sendo. E eu acho que é um bocadinho isto, porque nós vamos sendo coisas diferentes em diferentes contextos. Isabel? Não, isso lembra-me uma coisa que no livro eu achei muito, muito importante, que é sempre aquela questão daquilo que nós seríamos capazes de fazer. A Luísa conta-nos vários exemplos de pessoas normais, vulgares como qualquer um de nós, que numa situação de uma experiência, por exemplo, em que tem que dar um choque a uma ou outra pessoa, acabam por, perante a autoridade, ter comportamentos violentos ou cruéis. E depois, como nós olhamos para essas coisas e pensamos sempre, eu nunca seria, eu levantava mesmo que o grupo todo fosse bater ali, fazer bullying a uma criança, eu ia, e depois na realidade, aquilo que mostra os estudos é que não somos assim tão heróis muitas vezes em grupo e que somos capazes de coisas de que não nos orgulhamos. Isso é assim um bocadinho assustador também, não é? A importância dos grupos? A importância dos grupos e a importância de sentirmos responsáveis pelo grupo. Porque quando nós nos sentimos responsáveis pelo grupo, somos capazes de fazer coisas muito importantes. Quando nos sentimos membros de um grupo e sentimos que aquele grupo depende de nós e que as pessoas confiam em nós, somos capazes de fazer coisas que não esperávamos poder fazer sozinhas. Eu costumo contar aos meus alunos de Psicologia Social que uma vez os meus filhos me levaram para fazer arborismo e eles perguntaram, o que é isso fazer arborismo? Mãe, é giro, vamos fazer arborismo. Não sei, e sabia que era subir a árvores e andar em cima das árvores. Não sabia que havia slide. E eu achei aquilo assustador, descer aquilo de slide, nunca tinha feito. E até que a certa altura percebi que tinha de fazer, porque eu disse assim, eu não quero fazer isto, se calhar vou descer. Ele, não pode descer, isto agora tem de fazer o slide e tal. E eu, a certa altura, percebi que tinha de ir, não por mais nada, mas pelos meus filhos, porque eles achavam que tínhamos ido todos juntos e que não fazia sentido eu não fazer o slide. E que era capaz. E depois até gostei. Se calhar até repetiu. Repeti, fiz depois mais, até gostei. Mas eu tenho a ideia clara de que só fui fazer o slide porque estava no grupo. E é esta lógica, por exemplo, que acontece quando se está a fazer os outdoors das empresas, não é? Que vão fazer aquelas atividades outdoor de criação de espírito de equipa. Sim. É isto, quer dizer, faz-se coisas pelo grupo e faz-se coisas naquele contexto que a pessoa acha que não era capaz de fazer sozinha. E principalmente quando se tem responsabilidade por determinadas áreas do grupo, se a pessoa se sente, mesmo que tem responsabilidade pelo grupo, supera-se e não pensa, às vezes, nos seus próprios riscos pessoais. Essa investigação agora sobre os heróis diz muito isso. As pessoas que fazem atos heróicos, quando se vai entrevistar, eles dizem, então, mas eu era bombeiro, eu tinha de fazer isto, eu estava responsável pela minha família, eu estava responsável por aquela turma, era isso que eu tinha de fazer. E dentro dos grupos também há os exemplos dentro do grupo. Há aqui uma frase sobre a questão das dissidências, por exemplo. Quebrar a unanimidade é difícil, mas seguir o exemplo do dissidente torna-se mais fácil. Se alguém já abriu o caminho é mais fácil. Não é? É, mas o conflito no grupo, eu acho os grupos umas entidades fascinantes, porque nos fazem crescer de muitas maneiras, às vezes porque nós somos levados a fazer com os outros coisas que não nos orgulhamos, como por exemplo nos atos de bullying, que se vê alguém a bater e a pessoa não tem coragem de agir, porque não quer ficar mal visto pelos outros, não é? Ou porque depois não quer sofrer as consequências a seguir de poder ter sido ele ou ela também vítima de bullying. Mas mesmo coisas mais simples, como alguém dizer uma piada racista, por exemplo, e não se dizer, não digas essas coisas que é um disparate, não se fazer, para não quebrar a atmosfera do grupo, dizemos nós para nós próprios, mas para não nos armarmos em diferentes no contexto do grupo.
Mas quando nós temos coragem para assumir a diferença, o conflito é muito positivo, o conflito, a tensão, é positivo para o grupo crescer, para o grupo sair É uma contribuição para o próprio grupo, não é? E para a própria pessoa perceber que é capaz de fazer a diferença. Isabel, não é apenas e só uma matéria para a idade da adolescência, isto acontece nas relações laborais, sim, em todos os géneros, não é? Sim, em todos os géneros. E eu, por acaso, gostava de perguntar isso, porque eu acho que se pode educar, ou seja, gostava de saber se há alguma experiência nesse sentido, em que as pessoas foram educadas para ter a coragem de assumir muitas vezes os seus valores individualmente, ou se podemos aprender a suportar a pressão do grupo para sermos melhores. Eu lembro-me fala no livro da experiência do Zimbardo, que é um psicólogo, não sei se social, mas é um psicólogo, e que criou um projeto chamado Projeto Heroicidade, que eu acho muito engraçado, e que dizer nós podemos educar para educar os nossos filhos para serem heróis e educarmos a nós próprios para sermos mais capazes de ser uma voz que se levanta quando as coisas à nossa volta não são, mesmo que com custos, mesmo que com medo. Podemos, quer dizer, há climas de grupo que facilitam que as pessoas sejam diferentes, não é? Há grupos que têm culturas mais unanimistas, que valorizam mais que as pessoas sejam todas iguais e que penalizam quem é diferente. Portanto, culturas em que são mais abertas, mais flexíveis, em que as pessoas que são diferentes são toleradas e aceites e achas um preço que se aprende, mais baixo. Basta um preço mais baixo e é mais fácil se é educado numa família mais tolerante em que se ouvem as pessoas, mesmo que tenham opiniões diferentes, é mais fácil as pessoas terem confiança na sua opinião e noutros contextos manifestarem a sua opinião. Mas ser capaz de se opor ao grupo e influenciar o grupo, para se fazer isso é preciso sentir-se bem como membro de um grupo. Quer dizer, não é incompatível, não é uma pessoa que não se sente bem como membro do grupo, que não se sente parte do grupo. É muito tipo, para se poder influenciar um grupo e sendo diferente influenciar o grupo, é preciso que o grupo o aceite como sendo parte do grupo. Uma voz válida. Uma voz válida tem de estar integrado, tem de ser um membro do grupo. Por isso é que eu acho que é muito importante educar os miúdos em desportos coletivos, quer dizer, em saberem o que é fazerem parte de uma equipa, em que o grupo depende também de que cada uma das pessoas fazem, e as pessoas não podem faltar porque o grupo precisa que elas vão, não é? E esse sentimento, essa aprendizagem de que é bom estar em grupo, é uma aprendizagem pessoal, eu acho muito importante para os miúdos. Há aqui um capítulo no livro, e agora entramos nesta fase, sobre a saúde e o impacto da sociabilidade, das relações sociais na saúde. E aqui vem também um conjunto de dados de investigação. Há coisas novas sobre o impacto na saúde das relações, da interação social nesta matéria? Há um dado relativamente recente que foi assim uma espécie de um ovo Colombo. Esta ligação das relações sociais à saúde está estudada há muitos anos, mas o que esta senhora fez foi juntar centenas de estudos sobre o isolamento social e a saúde e comparar o impacto que tem o isolamento social na saúde com outras coisas que se sabe muito bem que faz mal à saúde. Por exemplo, sabe-se que faz mal à saúde viver em áreas muito poluídas, com o ar muito poluído, sabe-se que faz mal à saúde ser obeso, sabe-se que faz mal à saúde... o que ela fez foi comparar até que ponto é que faz melhor ou pior este tipo de causas que todos nós sabemos que faz mal, beber, fumar, etc., com o isolamento social. E o que ela mostra é que faz muito pior à saúde viver isolado, viver só, do que fumar 15 cigarros. É equivalente mais ou menos a fumar 20 cigarros por dia, o isolamento social. É mais perigoso do que viver numa zona poluída. 20 cigarros por dia. Sim. E, portanto, eles propõem que isto devia ser visto, a solidão, como um problema de saúde pública.
não um problema só de ter-se uma vida triste, mas como um problema de saúde pública. E por isso há coisas recentes, como, por exemplo, uma rede de médicos que começam a fazer prescrições sociais, mandar as pessoas saírem, irem ao café, conversar com amigos, telefonarem aos amigos, etc. E, portanto, isto, apesar de não ser novo, o que é novo é estar-se a levar isto a sério. Tão a sério como outras doenças face às quais há planos de prevenção. Isabel? Eu achei engraçado no livro porque dizia que uma pessoa que vive sozinha, que se isola e que está cada vez mais isolada, vai modificando o próprio cérebro, ou seja, dizer-lhe ou prescrever-lhe vá à rua e converse com as pessoas, pode não chegar, porque ela de facto, ao prolongar esse isolamento, ela fez modificações que vão ter que ser trabalhadas de outra maneira para ela poder depois voltar a entrar em contacto com as outras pessoas. É verdade, a solidão crónica, a solidão crónica, a solidão crónica faz com que as pessoas sejam depois difícil voltarem a relacionar-se com as outras pessoas, porque acabam por perder aquilo que são algumas competências básicas na relação social, que é a empatia, por exemplo. Ser capaz de, que se a pessoa está muito tempo sozinha, é sentir-se durante muito tempo sozinha, deixa de ser capaz de olhar para os outros e reconhecer as emoções nos outros, deixa de ser capaz e portanto, de se pôr no lugar do outro, e isso é fundamental para uma conversa normal, para o relacionamento social normal, sermos capazes de empatizar. Podemos perder isso julgando que estamos conectados digitalmente ou na internet, mas na realidade as redes sociais, etc., não treinam essa capacidade de ver a expressão do outro, de ver a cara do outro, de perceber esses sinais, não é? Pois não. Portanto, podemos achar que estamos conectados e no fundo estamos isolados. Num estudo que nós fizemos sobre isso, comparando amizades online e amizades ao vivo, o muito tempo na internet está associado a mais solidão, mais do que... Embora seja um bocadinho pescadinha de rabo na boca, não é? Se as pessoas estão muito na internet porque já têm um problema que as leva a ficar em frente a um computador em vez de ficar no pátio da escola a conversar, não? Pois, mas é porque os amigos do Facebook não são amigos a sério. E onde é que entra aqui este apelo à participação em voluntariado, associações? Há aqui um apelo claro no final do livro: vamos embora e participar em ações de forma a pessoa desenvolverem essa interação social. Pois, porque a solidão é um sinal de alarme, não é? Não estamos a solidão crónica, tem consequências complicadas, mas a solidão, de uma maneira geral, quando nós nos começamos a sentir sozinhos, devemos pensar nisso como pensamos sobre a fome. A fome dá um sinal de que precisamos de comer, não é? E podemos matar a fome com uma espécie de snacks, que é não mata a fome, mas alivia, passa um bocado. E os snacks podem ser, sei lá, olharmos para fotografias, ver na internet não sei o quê, falar com não sei quem, escrever uma coisa no Facebook, etc. Mas o estar com outra pessoa, o dar e o receber na altura e não 10 minutos depois, quando a outra pessoa responde ao SMS ou o que seja, a interação continuada com a mesma pessoa, em que nós partilhamos emoções, em que nós nos adaptamos à outra pessoa, o dar e o receber não é substituído pelas relações pelas relações de Facebook ou de outro meio de comunicação social. Quer dizer, não quer dizer que, por exemplo, em algumas situações, em grupos mais restritos de amigos, não estou a dizer na utilização dos Facebooks no geral, mas em grupos mais restritos, que isso não possa ser extremamente positivo. E mesmo que haja uma espécie de grupos de apoio feitos online. Sei lá, pessoas que têm doenças complicadas, como, por exemplo, sei lá, escleroses, ou pessoas que têm, que estão como cuidadores de pessoas e que, portanto, têm dificuldade em sair de casa. Os grupos de Facebook podem funcionar
com Sim, algumas como os grupos de apoio. Como os WhatsApp estão entre os irmãos. Exatamente. Não é? E vamos estando a par da vida, ou nós e os nossos filhos quando eles estão fora. Exatamente. E é completamente diferente. Ninguém Sim. está a diabolizar. Quer dizer, uma coisa é complementar, outra coisa é substituir, não é? Exatamente, e estes grupos assim mais pequenos pode-se criar intimidade e podem ter, sei lá, partilhas de emoções e de outras coisas que não se têm nas coisas mais, nas visões mais públicas do Facebook. Portanto, não queria deixar de separar as duas coisas, não é? Uma coisa são os grupos mais restritos, em que nós escolhemos as pessoas que lá estamos, outras coisas é o abrir para o público, para o público em geral. Isabel, num remate sobre esta questão. Não, eu concordo completamente com isto, e eu acho que de facto há um outro estudo que também é citado no livro, em que de facto as pessoas que se dizem mais felizes são as pessoas que convivem mais com pessoas de carne e osso, com amigos, com famílias, com colegas. Eu acho que por isso quem nos está a ouvir pode-nos ficar a ouvir, mas também pode daqui um bocadinho sair à rua e encontrar pessoas de carne e osso. E eu não deixo de aproveitar essa dica, Isabel, para declamar pela primeira vez no programa, porque dá-me vontade de ir aqui buscar o último parágrafo deste livro, que diz exatamente assim: não se esquive a reuniões de família, de colegas ou de amigos. Faça parte dos momentos em conjunto, não se refugie no telemóvel ou no Facebook durante esses encontros. Desfrute de bons momentos, das risadas, das palermices. Durante grande parte do tempo em que estamos com amigos não dizemos nada de especial. Não é como nos filmes, em que as pessoas têm grandes tiradas que vieram do trabalho árduo do guionista. Por isso, desfrute do tempo em conjunto e entre para coletivos, para um coro, para um grupo de teatro, trabalhe como voluntário numa organização em que acredite, veja as atividades da sua junta de freguesia, inscreva-se em iniciativas do seu bairro, um curso de dança, caminhadas, um workshop de pintura. O importante é que volte a sentir-se ligado e encontre espaços onde dá e recebe apoio e que possa sentir outra vez que está a partilhar bons momentos com as outras pessoas e, se o fizer, está a contribuir para a sua saúde. Eu acho que não é preciso dizer mais nada. Só dizer-vos obrigado, Maria Luísa Lima e Isabel Stilwell, pela vossa presença neste Da Capa à Contracapa, que termina ao som do genérico de Mário Lagina, que nos presenteia com este maravilhoso tema, um programa da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para debater, conhecer e pensar Portugal e os portugueses, com José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues na produção, esta semana com o apoio técnico de Carlos Vermelho, a sonorização de André Peralta. Pode ouvir ao sábado de manhã, às 9h30 da manhã na Renascença, em podcast, nos suportes digitais habituais e em rr.sap.pt. Para a semana temos outro debate.